Glória a Deus. Aleluia. Amém. A palavra de Deus para nós nessa noite, então, são 3 epístolas, tá? Do apóstolo João. Depois vem depois o livro de Judas ainda, depois Apocalipse. Mas essas epístolas são tremendas. Então nós vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Amém. Vamos ver até o 7, para a gente não... Glória a Deus, temos pouco tempo. Amém? E digo isso na existência, para falar de coisas tão grandes. Então, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1 até o 7. Tem 2 subtítulos. O primeiro é a palavra da vida foi manifestada na carne, e o segundo é Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Então, começa assim. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se disséssemos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Vamos falar com o autor. Altíssimo Deus, soberano Pai, novamente estamos aqui reunidos em Teu nome, nome acima de todo nome, lendo, Senhor, essas sagradas Escrituras, e pedimos, Senhor, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, a fim de que esta unção verdadeira nos revele a Sua palavra, interprete-a para nós, para que possamos saber onde estamos pisando, para que possamos saber, Senhor, qual a Tua real e perfeita vontade para as nossas vidas neste tempo. Senhor, meu Deus, nos ajuda, Senhor, pois somos tão pequenininhos, Senhor, tão indignos, tão insignificantes. Entretanto, sabemos que o Senhor tem nos amado mesmo assim, a ponto de nos conceder andarmos na Sua verdade. Ó Deus, muito obrigado. Então, Senhor, vem receber nossa oração e agradecimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Temos um tema bem interessante aqui. Quer dizer, toda a palavra, mas aqui começa, como eu tenho dito sempre, a partir de Atos parece que é um afunilamento. E a revelação de Deus começa a vir. Amém. O que era desde o princípio, ou desde o começo, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, então manifestou-se. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isto é, o capítulo 1, lá em João, primeira epístola, ou no livro de João, o apóstolo João, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, a palavra. Agora, o que ele está dizendo aqui que tem contemplado é a palavra da vida.
Amém? E o versículo 2 diz assim, ó, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então a palavra estava com Deus, e esta palavra agora foi manifestada, amém? Como foi anunciado pelos anjos, paz na terra aos homens de boa vontade. Amém? Porque o Evangelho, a vida de Deus, agora vinha até a raça humana. A raça caída recebe a graça divina, a graça de Deus, que é a sua eternidade, que é a sua palavra. Por isso que Jesus disse, quem crer em mim, passou da morte para a vida. Ou seja, quando você recebe a palavra eterna, você se torna eterno com ele. Amém? Por isso que João está dizendo, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus, o Filho agora do princípio, que desde o princípio estava lá, agora Jesus, a palavra se manifesta, amém? E revela Deus, amém? A eternidade agora está entre nós, a palavra. E aí que entra outro detalhe, foi tirado do homem esse toque, esse dom, esta direção dada por Deus, ou ordem até, ide por todo o mundo, ide por todo o mundo. Vocês vão a gregos e a quem quer que seja, livre, escravo, porque vocês serão minhas testemunhas. Por isso que João descreve aqui, ó, amém? E vos anunciamos ele, a vida eterna. Ser-me-eis minhas testemunhas. Então, testemunho de quem? De Jesus. Então, quando você testifica de Jesus Cristo, então você está fazendo o mesmo que os apóstolos, anunciando a vida eterna. Ah, mas e os milagres? Jesus não está nos milagres, nas bênçãos, nas benesses, enfim, Jesus não está lá, sim, mas isso é consequência dessa palavra, e não o contrário. Não é o milagre que é o topo, o mais importante. O milagre é milagre. Foram 10 leprosos, só um ou dois, parece, não me lembro bem, que voltou para agradecer, mas todos foram beneficiados. A chuva cai sobre a erva daninha e a plantação que vai dar fruto. A erva daninha não vai dar fruto nenhum, só vai atrapalhar, mas a plantação que foi plantada, que recebeu a chuva, vai dar fruto, vai alimentar. Você entende? Então, isso é um milagre da graça, um milagre divino. Agora, esse milagre não é o principal é a palavra, porque a palavra diz assim, ó, e estes sinais seguirão aos que crerem. Então, quando você recebe a palavra, o milagre automaticamente está em você. Você tem a eternidade de Deus agora, você está se alimentando de Deus. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque se você tiver essa palavra, você não precisa de um banquete. Você tendo essa palavra, ele te alimenta com um banquete ou não, mas ele vai cuidar de ti. Não é o banquete mais importante do que aquele que serve você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, amém, eles testificaram desta palavra e anunciaram esta palavra de vida eterna, esta vida eterna. Amém? O que vimos e ouvimos, aí está, irmão. Apóstolo é isso. As pessoas perguntam, o que é um apóstolo? Um apóstolo é um enviado testemunha. Hoje tem gente se dizendo apóstolo. Não, um apóstolo é um enviado de Deus e testemunha. Por isso que ele diz aqui, ó, o apóstolo João, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Você está entendendo?
O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Anunciamos o que vimos e ouvimos. Aí são os apóstolos. Amém? E qualquer um que quiser entrar nesta palavra, ou viver, ou trabalhar para esse Deus, falar dessa palavra, tem que ser nesta ordem. Tem a ordem disso, a ordem daquilo, mas como um segmento, um início, um começo para uma continuidade. Mas para falar essa palavra e viver essa palavra, o pregador, ele tem que vir nesta ordem aqui, dos apóstolos. Se for diferente, não tem o assim diz o Senhor. Você está entendendo? E pior que isso, é maldito, maldição, é anátema. Pior ainda. E pior que isso ainda, tem seu nome lá escrito, tem a sua herança lá na eternidade. E quando altera essa palavra, Satanás é astuto, irmão. Os homens estão pregando essa palavra achando que estão fazendo um serviço para Deus. E na verdade eles estão alterando um tio ou um J, e alteram muito mais que um tio ou um J. Eles leem aqui, tiram suas interpretações e passam isso para as pessoas. O que eles estão fazendo? Alterando, tirando ou apagando o seu direito naquele lugar maravilhoso. Ô irmão, por favor, não senhor, não tem nada mais importante que isso. É como, às vezes eu vejo algum pregador, estou escutando, que coisa boa, daqui a pouquinho, ele tem que puxar para aquela organização que é para a qual ele trabalha, para a qual ele serve, porque senão o que se justificaria? Senão seria fácil, qualquer Paulinho da vida ia sair por aí pregando a palavra. E aí? Não. Tem que passar pelo crivo do fulano, o fulano tem que apoiar, o ciclano, o beltrano tem que reconhecer. Não, você tem que ser reconhecido dele. Você tem que estar nessa palavra. Se você não estiver lá, amém? Você tem problema? E é como eu digo, às vezes eu falo isso, amém, que um homem pecador, ele está pecando e ele está exemplificando de pecado. Então ele está influenciando algumas pessoas ao pecado, ao erro. Mas essas pessoas, e ele próprio, em algum momento, se eles são filhos da salvação, se eles têm a eleição e predestinação dada por Deus, em algum momento Deus os puxará. Como que vai ser? Pela dor, pelo amor? Não sei, mas Deus tem o momento certo de puxá-lo. Agora, quando você influencia as pessoas contra a palavra ou alterando a palavra, não resta mais nenhum sacrifício. Você está vendo? Isto é perigoso, irmão. Aí pegam as pessoas e botam a pregar. A primeira coisa que fazem, pregar o quê? Aquilo que eles aprenderam, porque tem que pregar dentro da cartilha deles, daquilo que é a organização, que é o seu estatuto, que é os seus dogmas, credos, suas diretrizes. Tem que ser dentro daquilo ali, ou seja, não nessa ordem dos apóstolos, que aqui o João disse, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão com quem? Conosco, não era com Deus, era conosco. Porque Deus está onde? No seu ministério quinto, subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus deu. Então, para que você tenha esse acesso a Deus, você tem que ouvir essa palavra. Paulo disse, Deus escolheu nos salvar pela loucura da pregação. Anjos quiseram falar essa palavra. Agora, por que Paulo disse que era a loucura da pregação e ainda a pregação de cruz? Por quê? Irmão, um homem confiar no outro é impossível, é difícil, é muito complicado, porque o homem é falho. Como vai falar de algo tão precioso, tão perfeito quanto essa palavra? Você está entendendo? Então fica difícil, fica muito complicado, mas é isso, foi assim que Deus escolheu lá em Horebe, quando eles disseram, Moisés, só tu que fala, aqui não tem israelita bom também? Será que não tem israelita fiel, israelita decente?
Por que só tu que fala com Deus? Por que Deus só fala contigo? Aí Moisés foi lá, Deus, olha aí, eles querem falar contigo. Então tá, Moisés, diz para eles entrarem em consagração, até os animais em consagração, por um tempo, e aí depois eu vou vir lá no monte, no Sinai, perdão. E quando chega aquele dia, eles todos em consagração e tudo mais, até os bichos não comiam, não bebiam, e aí vão eles lá, e aí o monte começa a pegar fogo, começa a tremer como uma gelatina, começa a explodir, e fogo e saltando. Eu imagino tipo aquele filme 2012, quando dá aquele início do filme, ali começa o vulcão aquele, né, lá no Yellowstone, começa a jogar aquelas pedras de fogo, assim, aquela fumaça escura e aqueles relâmpagos no meio. Eu imagino mais ou menos assim. Amém? Então eles disseram: ô Moisés, fala com Deus, para que Deus fale através de ti. Nós vamos morrer tudo, Moisés. Aí então ali foi estabelecido que Deus falaria através dos seus servos. Ali ficou definido isso. Então o Salvador, a salvação vem através do seu, ele disse, o meu braço forte que me trouxe a salvação. Então esse ministério quíntuplo é que tem a salvação de Deus. Por isso que os apóstolos, João descreve aqui, ó, para que também tenhais comunhão conosco. Você está entendendo? Este é o caminho, Jesus é o caminho. Se eles são enviados, então, se eles são enviados, então o que Jesus disse? Todo que recebe, o meu enviado a mim me recebe. Então, se você não recebe essa palavra pelo meio que Deus colocou diante de ti, meu irmão, você está perdido. Não tem outro jeito, me perdoe. Você quer ver uma coisa, irmão? São duas famílias aqui, ó, tanto do meu lado quanto do lado da Ruth, são mais de 500, 300 ou 200 pessoas. Se contar todo mundo, é muita gente. Irmãos, escute bem o que eu vou revelar aqui para vocês, ó. Eu vou ser ousado no que eu vou dizer agora. Irmão, pode ir para a igreja que quiser, pode fazer a consagração que quiser, pode estudar, pode se dedicar, pode ser fiel, pode ser sincero, pode ser o que for, a salvação está aqui, ó. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Qualquer outra ação estão fugindo da presença de Deus e não sabem. Estão fugindo. Por quê? Porque é simples demais, irmão. Manjedoura. Quem que recebe manjedoura? Manjedoura é simples demais. Jesus, quem? Onde é que os reis magos foram parar? Que conheciam autoridade e sabiam que a estrela era do nascimento de uma divindade, de uma autoridade. Onde é que eles foram parar? No lugar onde está a autoridade. No palácio, foram lá no Herodes, chegaram lá no palácio. É por aqui, só pode. Tem que ter sido algum filho de Herodes, alguém, né, das linhagens real aí. Não, não, senhor, ele estava lá na manjedoura. Os reis magos viram o seu sinal. Os reis magos foram exatamente onde eles achavam que deveria estar uma autoridade. Mas aos pastores humildes do campo foi-lhes anunciado: ele estará na manjedoura, envolto em panos. Aquilo era a especialidade daqueles pastores, alimentar os seus bichinhos. Então eles sabiam o que era uma manjedoura. Você está vendo? Aleluia! Eles sabiam se humilhar. Eram homens experimentados do deserto, das intempéries, do calor, do frio, da chuva. Eram experimentados. Eles sabiam encontrar uma manjedoura. Eram pastores. Amém? Então fica difícil para as pessoas com concupiscência, com mania de grandeza, achando, o grandioso Deus, o poderoso Deus, tem que ser assim, um super templo, com isso, com aquilo outro, uma estrutura. Não, Senhor, Deus continua. Irmão, por favor, eu sou muito pequeno para falar disso. Irmão, Deus sempre vai agir do mesmo modo. É o modus operandi de Deus.
sempre do mesmo jeito. Sempre. Ele é Deus, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Aleluia! Esse é o modo que ele escolheu nos salvar. Foi assim. Amém? Sua palavra manifestada. Quem é que estava ali? O Filhinho de Deus. Era o próprio Deus. Ali a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E se fez carne, habitou. Se fez carne, tinha poder em si. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, as pessoas ficam fugindo, e corre para ali, e corre para aqui, e corre para lá. Não tem problema, estão fugindo de Deus. A salvação foi posta aqui diante deles. Amém? Aleluia. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai. Está vendo? Eles não pertencem a nenhuma sociedade de apóstolo, apostólica. Eles não pertencem a nenhum grupo religioso de saduceu, fariseu ou qualquer outro grupo da época. Eles não pertenciam, pelo contrário, eles eram excomungados, nem queriam ouvir a conversa deles, nem aceitavam eles. Está vendo? Aleluia! Glória a Deus! Amém? A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo, o Pai, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, inacessível, não se conhece, não se pode vê-lo, mas, no entanto, o Filho o revelou. Você está vendo? Aleluia. E o Filipe diz: mostra-nos esse Pai. Logo, se fala tanto dele, mostra-nos o Pai. E ele disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Aleluia. É isso que a mente humana não pode compreender. Amém? Aleluia. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Qual é esse? A vida eterna, irmão. A vida com Deus. A vida em aperfeiçoamento diante dele. Até chegar na estatura de varão perfeito. Amém? Aleluia. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não tem escuridão em Deus. O que João disse quando o viu? E olhei e vi os olhos como tocha de fogo e o seu rosto brilhava mais que o sol quando na sua força resplandece. Você já viu a noite no sol? Jamais, irmão. Se o sol está ali, não tem noite, não tem treva. Aleluia. Como diz aquele hino: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Você está vendo? Amém? Então, se Deus está ali, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há confusão nesse Deus, não há discrepância, não há contenda, não tem divergência na palavra. Pelo contrário, ela se completa, é perfeita. Amém? Aleluia. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, irmão, você tem comunhão com Deus e anda longe da sua verdade. Porque uma coisa é certa, quem é que não sabe o que é pecado? Quem é que não sabe o que é certo e o que é errado? Todo mundo sabe, não é? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então, aí pregam que se andarmos em trevas, seria andar, irmão, andamos em pecado. Meu Deus, irmão, por favor, não sejamos ignorantes. Amém? Esse andar em treva é você andar segundo a carne. Esse andar segundo a carne, irmão, é você
aleluia, ouvir o homem e não a Deus. Você está vendo? E quem é que, por favor, irmão, 99,9% hoje ouve o homem e não a Deus. Está vendo? Estão tudo andando em trevas, porque Deus é luz, e se você está com Ele, você anda na luz, e não em trevas. É disso que João está falando. Vocês vão ver depois na frente o que ele fala sobre pecado. Então essa treva não é andar em falha e pecado. Isso nós andamos, é o que nós somos, falhos e pecadores, cobertos pelo sangue. Porém, continuamos falhando enquanto estamos nesse corpo corruptível aqui, ó. Somos aperfeiçoados pela palavra. Então tem coisas que antes, como diz aquela coisa, aquele dito, eu não sou o que eu deveria ser, não cheguei lá ainda, mas eu sei que eu não sou mais quem eu era antes. Está vendo? Por quê? Porque é ouvindo, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Então quando você ouve essa palavra, isso gera fé, e esta fé é uma fé com obra, não é uma fé sem obra, porque a fé com obra é decisão. Às vezes você precisa decidir algo, e quando você decide, Deus entra em ação. Agrada a Deus. Você está entendendo, irmão? Tá, eu acredito em Deus, sim, e daí? Fez o quê? Mudou o quê? Agiu o quê? Se você não der o passo, Josué, como ele vai te abençoar? Se os levitas não cercarem a cidade cantando, como é que ele vai derrubar os muros? É um sinal, irmão. Se Moisés não toca nas águas, não manda o povo marchar, como que ele ia abrir o mar para eles passar? Você está vendo? Se ele não toca na rocha, como que ele ia dar água para eles beberem? Você entende? Você precisa agir a sua parte, você precisa agir a sua fé. Amém? Aleluia. Então, amém. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não. Olha só, irmão, eu falei uma coisa aqui sem entender, agora está revelado aqui, ó. Mentimos e não praticamos a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. E Jesus é o que? A palavra. Então você ouve essa palavra e você pratica essa palavra, você não anda em trevas, você não é um mentiroso. Como eles chegaram para Jesus em 8,44 de João, não precisamos de ti, Nazareno. Nós temos Abraão, nosso pai Abraão, nosso pai na fé, temos seguro, temos tranquilo. Sabe o que ele diz para eles? Vós tendes por pai é o diabo, que é mentiroso desde o princípio. O que João disse agora? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, isso é, você não ouve a palavra, logo você não decide nessa palavra, você mente, porque você não pratica a verdade. Você está entendendo? Amém? Então, quando você mente, quem é que está te guiando? Então, quem é o teu pai? O diabo. É ele. Aí, irmão, agora aqui entra um outro detalhe que eu gosto de falar para as pessoas não entendem. Às vezes pensam assim, o pastor é contra oração demasiada, oração, né, bastante oração, e contra jejum e consagração. Não, pelo contrário, isso é necessário, nós precisamos disso. O que eu quero dizer assim, se você não estiver nessa base aqui, se você não estiver ouvindo a verdade, se você não estiver recebendo essa verdade, praticando essa verdade, se afasta disso, porque quem vai receber é o outro, é o mentiroso, está vendo? Já pensou você jejuar para o diabo? Já pensou você orar pensando que está indo a tua oração para Deus e a tua oração vai para Satanás? Você sabia que um pai de família, um marido, olhe só o poder da decisão, o quanto Deus honra isso. Um marido que tratar mal a sua esposa, um marido que não tratá-la, diz a Bíblia, com carinho, a oração dele vai para onde, irmão? Não passa do teto. É a palavra que diz isso, está entendendo? O poder de decisão dessa palavra.
Você tem que decidir para que Ele complete a obra em você. Se não, irmão, fica só retinindo. É como Paulo disse, o sino que retine não tem efeito, pode dar o corpo para ser queimado. Não tem efeito nenhum. Não serve para nada. Meu Deus, irmão, por favor, precisamos acordar. Tem pessoas que Deus separa para orar na madrugada. Tem pessoas que Deus dá graça para jejuar. Tem pessoas que Deus dá graça para fazer um voto. Tem pessoas que Deus dá graça para fazer algo por alguém, para fazer alguma coisa. Deus é que dá graça para você fazer aquilo. Está entendendo? Irmão, e os crentes têm que entender uma coisa, os cristãos: se Deus te abençoa, é para você abençoar o teu próximo. Se Deus dá para você, é porque Ele quer que você alcance um pouquinho, não precisa ser muito, mas que você alcance o próximo. Ajude ali, ó, ajuda aquele ali, ajuda aquele outro, ajuda teu pai, tua mãe, ajuda tua avó, teu avô, sei lá, faz alguma coisa, faça algo de bom por alguém. Se te pedirem para caminhar uma milha, caminha duas. Se te pedir o casaco, dá a túnica também. Você está entendendo? É isso que ele está falando. É isso que essa palavra está dizendo. Deus preparará você, mas com sua palavra, de outra maneira. Não importa o que você faça. Se você não estiver nessa palavra, o Paulo disse: eu vim com uma palavra para o povo gentil, para que haja aceitação da vossa adoração. Imagina se a adoração precisa ter a palavra em você, a adoração. Imagina o resto, então. Você está entendendo? Precisa ouvir essa palavra. Por isso que o maligno tirou a palavra das pessoas. E eu era menino e eu ouvia isso, que a palavra seria, que o Espírito sairia da Bíblia, o Espírito Santo. Meu Deus, eu entrava em desespero, porque eu lia e achava tão gostoso aquelas histórias. Tinha a irmã Terezinha e o irmão Davi, que eles liam a Bíblia para nós na escolinha dominical. Meu Deus, eu escutava aquilo assim, eu vivia aquelas histórias de Davi, de Golias, Sansão. Meu Deus, como aquilo era bom, aquilo era uma coisa, uma força que me dava. E aí o pastor disse, e eles, pastor Juvenal, e eles vão, e vai ter um tempo e que essa palavra não vai ter, o Espírito Santo vai sair. Vou falar dela como um livro, como uma história qualquer. Meu Deus, meu Deus, aquilo me dava um desespero. E o desespero maior hoje é saber que eu estou vivendo isso. Que contam dessa Bíblia como uma história, como seu entendimento teológico, dão suas interpretações, né, seus dissecamentos, como eles dizem, interpretam e passam aquele esboço para o povo: ó, isso quer dizer isso e é isso aqui. E o dom jogam de lado, o Espírito Santo, ó, não estão nem aí para o Espírito Santo. O Espírito Santo para eles é falar língua, profetizar. O Espírito Santo é milagre, é só para isso que serve o Espírito Santo. Não para guiá-los e dizer: você está errado, isso quer dizer isso. Não, eles não ouvem mais. Então o Espírito Santo já foi tirado. Amém? Então você é um privilegiado por hoje ainda ouvir essa palavra dos apóstolos. E você ter comunhão com os apóstolos pela palavra que você ouviu. E a comunhão deles é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Você está entendendo? É uma linha, uma sequência. Você tem que vir nessa sequência. E dessa sequência é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então tem que ser por ali. Porque quando você recebe o enviado de Deus, então você recebe Ele mesmo. Você está entendendo? Amém? Então é isso que eles disseram. Amém? Nós pregamos para vocês. Nós dissemos a verdade. Amém? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olhe bem, irmão. Se você está ouvindo essa palavra, ela está transformando você. E aí essa palavra gera sentimento sobrenatural em você. E se nós andamos juntos nessa palavra, então temos comunhão uns com os outros. É isso que ele está dizendo, comunhão. Amém?
Qual era a doutrina dos apóstolos? A comunhão, irmão. E o partir do pão, um ajudar o outro, ó. A comunhão, Santa Ceia, lava-pés, vinho puro, pão ázimo, pão sem fermento, sem azeite. Está vendo a farinha? O pão sem mistura que desce do céu. Comunhão, lava-pés, sinal de humildade. Se eu não te lavar os pés, Pedro, não tens parte comigo. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Você está vendo? E o que o inimigo fez? Santa Ceia alterou tudo. Não é mais vinho puro, é suco de uva. Não é mais um pão preparado, não é mais um pão sem mistura, é qualquer bolinho, qualquer pãozinho da padaria. Lava-pés não existe mais, a igreja está muito grande. Como é que o irmão com seu sapato de 3 mil, uma meia de 500 reais, vai tirar e lavar os pés? Não precisa mais isso, a igreja está muito grande, não precisamos, é impossível fazer isso. No entanto, ele disse, assim como eu vos fiz, façais vós também. Você está entendendo? O homem facilitou, mas Deus mantém a sua imutabilidade, ou seja, ele não muda. Ele só é Deus, porque nele não há sombra de variação e nem mudança. Então, mantenha essa palavra. Amém? Aleluia. Se andarmos na luz como ele na luz está. Onde é que está Deus, irmão? Onde é que está Deus? Na igreja do Paulinho, na igreja do fulano, na igreja do Beltrano, na montanha, lá no Rio Jordão? Onde está Deus, irmão? No Monte Horebe, no Monte Sinai? Onde está Deus? Em Jerusalém? Onde está Deus? Em sua palavra. Amém. Exatamente ali que ele está. Amém? Então, quando ele diz assim, se andarmos na luz, como ele está na luz, onde está Deus? Na sua palavra. Então, traduz aqui, ó, vamos pensar na nossa cabeça. Mas se andarmos na palavra, como ele está na palavra. Você está vendo? Aleluia! Temos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque formamos um corpo. Um corpo, você entende? Formamos um corpo e ele é o cabeça. Meu Deus! Aleluia! Ele é o cabeça desse corpo. Aleluia! Glória a Deus, escute bem, não é, irmão? Lembra que ele falou aqui, eu vou voltar um pouquinho para você entender, para me entender também. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então se andarmos em trevas, amém? Se dissermos nós temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, é uma mentira. Por quê? Porque andar em treva é andar em pecado, e o pecado é a incredulidade, não crer ou não receber a palavra. Você está entendendo? Amém? Então você não recebe a palavra, você está andando em treva. Agora, então eles traduzem isso aqui, os pregadores, que andar em treva, que treva, meu irmão, é um pecador. Não. Aqui, o andar em treva é andar na escuridão do que eles pregadores pregam errado. Está entendendo? Estão pregando errado e dizendo que isso é Deus, e as pessoas estão andando nessa treva, nessa escuridão. Não tem comunhão com Deus, não tem como ter, porque Deus está onde? Na luz. E qual é a luz? A sua palavra. Você está entendendo? Agora, com relação ao falhar, ao pecar, olha o que João descreve, isso é maravilhoso, irmão. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha só o Paulinho, falho, pecador, indigno. Olha onde é que Paulinho aparece. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você está entendendo?
Aleluia! Então jamais isso será pregado desta maneira, porque eles querem que você acredite que andando em trevas é porque você não está na igreja, é porque você não é crente, é porque você não é religioso. Não, andar em trevas é não andar na verdade. E como eles não pregam a verdade, então eles têm que mascarar dessa maneira para que você não veja esta verdade. Eles não querem reconhecer que estão falhando, andando em escuridão e levando as pessoas para essa escuridão. Então eles têm que dizer que andar em trevas é as pessoas que pecam. Não! Para os que pecam, tem o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, quer ver uma coisa que te destrói? Destrói o homem, destrói teus projetos, destrói os teus planos, é o sentimento de culpa. Satanás sabe disso, irmão, e ele vai fazer você falhar. Você é falho, matéria. Ele vai fazer a matéria falhar, e aí você começa a se encolher, e fica engessado, fica inerte, aí ele pode te destruir. Você não consegue tomar a sua posição como filho do Deus Altíssimo, ouvir, receber sua palavra e dar o passo com fé. Você fica sem força. Por isso João disse: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Irmão, se você crer nisso, se você tomar essa palavra na sua essência, você vai ver o que Deus tem preparado para você, a vida que Ele tem para você, não essa vida que o mundo religioso está mentindo, vendendo para as pessoas. Irmão, algumas coisas boas acontecem lá, tem que acontecer. A chuva cai sobre o quê? Só sobre a plantação? Não, cai também sobre as ervas daninhas, cai também sobre os carrapichos, cai também. Você está vendo? Cai sobre os abrolhos, cai sobre o joio, tem que cair. Porém, a única coisa que vai ser aproveitado é o trigo. O resto, tudo palha. Pode ter recebido a chuva temporânea e serôdia, pode ter recebido a chuva boa, pode ter recebido nutriente, não tem problema. Pode ter acontecido milagre, pode ter mudança de vida, pode achar que vida maravilhosa que Deus me deu agora, pode ir, mas quando chegar no dia, Ele já ordenou os seus anjos, seus trabalhadores: separa a palha, ata ela, une eles todos, o movimento ecumênico, une eles todos, então estão todos unidos, une eles todos, para serem lançados no fogo, porque somente o trigo vai para o celeiro. Você entende, irmão? Somente o trigo irá para o seu celeiro. Oh Deus poderoso, aleluia. Então tome essa palavra na sua essência. Não se preocupe com o que acontece com os outros, mas fique na palavra de Deus. Fique nessa palavra e Deus vai cuidar de você. Amém? Irmão Rosa, posso aqui fazer o encerramento? Em nome de Jesus. Glória a Deus.